povo! E aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Nadia Araújo e aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com um foco lá no Egitão e também trocamos umas ideias sobre experiências de vida nas mais diversas áreas. Nosso foco aqui pegar nossas experiências ruins, transformá-las em alerta e pegar nossas experiências boas e transformá-las em incentivo. Meu povo que tá aqui todo dia comigo, bem-vindo mais uma vez, bem-vinda mais uma vez, simbora! Você aí que tem sua história, quer compartilhar com a gente, manda pra cá teu e-mail. Não se preocupe que sua identidade será totalmente preservada. Bota lá no e-mail que você autoriza que a história seja lida aqui no canal, que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, ele não será retirado. E bota as tuas redes sociais, porque eu preciso confirmar que você não é um fake. Minha gente, eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo de coração a este presente lindo que eu ganhei de Valdirene, tá? Uma camisa aqui do Egitão. Detalhe, dá licença que a camisa é personalizada, tá com meu nome aqui, tá? Aliás, pra cá, meu nome aqui, com letras árabes. Muitíssimo obrigada, Val, de coração mesmo. Minha gente, se vocês quiserem uma camisa desta aqui, ela não pediu pra eu fazer isso não, tá? Eu tô fazendo o que eu quero fazer. Se vocês quiserem ou uma camisa desse estilo personalizada com o nome de vocês em árabe ou qualquer artigo que vocês imaginarem, originais do Egitão, vão lá na loja de Val. Val tem uma loja virtual com um monte de coisa do Egitão. Vão lá, podem ir. Val é super de confiança. Val e o esposo dela, Luciano, super, hiper, mega master, poliblaster, recomendo. Tem muita coisa boa lá, tá? Eu trouxe até aqui umas máscaras que eu comprei lá, quer dizer, eu ganhei uma, tá? Essa aqui foi de presente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, ó. Vê que é linda, ó, que luxo, tá? Com motivos do Egitão. Isso aqui eu ganhei de presente. E aí depois eu gostei muito, aí vamos embora, já a gente doida, né? Ó, olha essa aqui, que linda. Só do Egitão, minha gente, só Egitão. Tem essa outra aqui também, motivos do Egitão. E eu tenho esta outra aqui, tá? E lá na loja de Val tem diversas estampas, as mais variadas possíveis. Passem lá, vou deixar o contato dela aqui, da loja. Vão lá, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal lá. Bom, e hoje estamos aqui de presente especial. E eu vou trazer também, para combinar com o meu presente especial, uma história de uma pessoa muito especial também. Ela já participou aqui de vários vídeos. Sempre ela tá vindo aqui, trocando as ideias, e ela resolveu contar a história dela. E é uma história muito, muito, muito linda. Guarda o Rivotril, fecha a piscina da camomila, tá? Pode fechar. Vai aí, bota uma musiquinha bem legal. Vamos só curtir a história dela, porque hoje não. Hoje nossos nervos serão poupados, tá? Só tem coisa boa hoje aqui. Bom, vamos embora, porque a história é longa, tá? Eu vou tentar não parar. Tá, vou tentar ler direto. Vamos lá. Uma história realista, mas muito feliz. Meu nome é Maria, faço 50 anos este ano. Eu moro na Europa há mais de 20 anos. Nasci em 1971 em uma capital do sudeste brasileiro. Filha de um rapaz oriundo desta cidade e de uma moça vinda do interior do Nordeste para trabalhar nesta capital. Minha mãe morou muitos anos no Sudeste, mas nunca gostou. Sempre quis voltar para a terra natal dela, no Nordeste, para ficar perto da mãe dela, no caso, a minha avó materna. Minha mãe, coitada, por muito comodismo e muito medo, nunca conseguiu cortar o cordão umbilical com a mãe dela. Enfim, no final dos anos 70, minha mãe, eu e meus irmãos fomos morar no interior do Nordeste. A princípio na casa da minha avó, que era proprietária de um sítio de onde toda a família tirava o sustento de vida. Quando minha mãe resolveu voltar para o Nordeste, meu pai decidiu ficar no Sudeste pelas condições de trabalho e de salários, que eram infinitamente melhores do que no Nordeste, na década de 70. Bom, eu lembro que por alguns anos ele contribuía com dinheiro para ajudar nas despesas e também ia nos visitar de vez em quando. Mas, como era de se esperar, alguns anos depois, ele arrumou outra mulher.
construiu outra família, separou-se da minha mãe e foi viver a vida com eles. Eu não tenho problema nenhum com a separação. Eu acho que se está ruim a relação a dois, tem mais é que separar mesmo. Mas na minha cabeça, um pai e uma mãe não têm o direito de se divorciar dos filhos. E isso meu pai fez. Separou-se da minha mãe e desde então passou a agir como se não tivesse filhos com ela. Resumindo, a ajuda financeira que ele nos mandava parou de chegar depois que ele resolveu formar outra família. E claro, as visitas que ele nos fazia de vez em quando também acabaram. E minha mãe, dotada de um orgulho bobo que nos prejudicou muito ao longo da vida, resolveu que iria trabalhar e nos criar sozinha, sem nunca nem falar em lutar para receber pensão do ex-marido. Bom, alguns anos atrás, meu pai tentou entrar em contato com os filhos. Hoje, todos adultos, casados e tocando a vida. Nem preciso dizer que nem eu nem meus irmãos quisemos retomar o contato com ele. Fizemos ele entender que ele escolheu há muitos anos atrás não fazer parte da nossa vida. Então hoje temos o mesmo desejo e direito de não querer fazer parte da vida dele. Enfim, cada um no seu quadrado. Não desejamos mal a ele, nem a nova família dele. Mas melhor cada um tocar a vida no seu canto. Bom, no interior consegui terminar meu ensino médio. Naquela época, segundo grau. A universidade só existiu na época na capital do estado onde morávamos. E a capital do estado ficava a 8 horas de viagem de carro. Como não tínhamos conhecidos ou parentes na capital, então cursar a universidade era impossível, visto que não tínhamos dinheiro para moradia, alimentação, transporte, livros, enfim, todos os gastos que fazer uma faculdade na capital significava. Ao fazer 21 anos, tirei todos os meus documentos e resolvi voltar a morar no Sudeste para encontrar um trabalho com uma remuneração um pouco melhor. Chegando lá, eu fui acolhida por parentes da minha mãe, mas fiquei com eles apenas o tempo suficiente para arrumar um trabalho e um lugar para morar sozinha. Meu plano nunca foi sair da casa da minha mãe e morar com parentes. Sempre vi isto como algo que não agrega, até porque a minha família biológica não é a mais amorosa deste mundo. Cheguei, descansei 2 dias da longa viagem feita de ônibus do Nordeste até o Sudeste e depois do 3º dia na cidade já comecei a procurar trabalho. Bom, como eu não tinha nível acadêmico, eu não podia exigir muito. A princípio fui trabalhar em casa de família, onde também morava. Mas como ganhava muito pouco, fiquei apenas 1 ano no meu primeiro trabalho. Depois de 1 ano, mudei para trabalhar em um restaurante. Eu fiquei alguns anos trabalhando em restaurante, onde ganhava um pouco melhor. Tanto que, com o salário, eu tive a oportunidade de alugar um kitnet para morar sozinha. Nossa, que alegria! Era bem simples e pequeno. Móveis eu tinha poucos, apenas uma cama, um fogão, uma pequena geladeira, mas eu estava feliz da vida, tinha meu canto, trabalhava o dia inteiro. Chegando no meu kitnet, eu tinha toda a liberdade e privacidade que eu tanto prezo. Minha vida se resumia a trabalhar muito. Minhas responsabilidades com aluguel, alimentação e transporte eram prioridades na minha vida. Então sobrava pouco para a diversão. Aqui e acolá, ir ao cinema, à praia que tanto amo, comer um lanche em alguma praça de alimentação de shopping, ver vitrines, enfim, coisas bem triviais de quem tem pouco dinheiro para gastar com lazer. Sempre fui o patinho feio. Com os anos melhorei muito, mas nunca fui aquela jovem que despertava o interesse dos homens. Mas eu devo confessar que nunca me senti mal por isto. Minha autoestima sempre foi muito boa e a falta de interesse masculino nunca me afetou. Estar sozinha nunca foi uma questão, nunca foi um problema. Eu creio muito naquela frase, antes só do que mal acompanhada. Enfim, depois de 4 anos morando no Sudeste, encontrei alguém para namorar. Um rapaz simples, de uma família simples como eu. Trabalhador, calmo, sem vícios, honesto, extremamente elegante no trato com as mulheres. Não só comigo, mas com todas as outras mulheres também. Nossa relação sempre foi baseada no respeito e no companheirismo. Depois de alguns anos de namoro, ele tinha o sonho de casar e ter filhos. Casar eu até encararia numa boa, mas ter filhos nunca foi meu sonho. Nunca quis tê-los e isso sempre soube desde muito jovem. Eu sou muito racional, zero romantismo. Então sentamos para conversar com honestidade
e decidiu o que íamos fazer. Achamos por bem nos separar, pois eu vi que se nos casássemos, a minha negativa em ter filhos se tornaria um fator de frustração para ele. Enfim, nos separamos em paz. Ele, depois de alguns anos, encontrou outra boa moça, disposta a ter filhos, casou com ela e acho que são muito felizes com a família que construíram juntos. Somos bons amigos até hoje, tem uma relação de respeito e cordialidade com a esposa dele. Enfim, vida que seguiu para todos nós. Depois de anos trabalhando em restaurante e fazendo outros bicos, recebi uma proposta de trabalho. E é aí que minha história com a Europa começa. Eu tinha uma parente minha que trabalhava como faxineira há muitos anos para uma família que morava em uma bela casa de um bairro muito nobre na cidade que eu estava morando. Por motivos de saúde, ela teve que parar de trabalhar. Então falou comigo que a senhora para quem ela trabalhava, além de ser um ser humano muito bom, pagava bem, não queria contratar uma estranha para substituí-la. Preferia que minha parente indicasse alguém para trabalhar na casa dela. Enfim, a minha parente veio falar comigo e perguntar se eu queria o trabalho. Como pagava bem melhor do que no restaurante onde eu trabalhava, aceitei na hora, sem contar que eu não trabalharia nos fins de semana, coisa que quem trabalha no comércio no Brasil praticamente não sabe o que é ter um fim de semana livre. Enfim, o ano era 1999 e aqui começa a segunda parte dessa história. Ano de 1999, eu deixo meu trabalho em um restaurante e começo a trabalhar como faxineira para uma rica família da cidade onde morava. A casa era imensa, 3 suítes, um grande jardim, piscina, casa para caseiro, enfim, uma verdadeira mansão. Faxineiras eram eu e outra moça. Também tinha motorista, cozinheira e um caseiro que cuidava do jardim e da piscina. Claro, dos cachorros lindos que eu amava muito. Amo cães e gatos. No primeiro dia de trabalho nessa casa, já percebi que ali seria muito bom para mim. Sabe quando você se sente acolhida em algum lugar? Eu vi que os empregados eram tratados com muito respeito, coisa rara neste mundo cão onde vivemos. A dona da casa tinha raízes familiares em Israel. Eu vou chamá-la de Rebeca. O dono da casa, vou chamá-lo de Seu Roberto. Tinha origens na Áustria, um senhor austero, de poucas palavras, mas também muito respeitador. Dona Rebeca era o contrário, falava pelos cotovelos. Enfim, como disse, ela adorava conversar e de vez em quando falava que um parente distante do marido dela, que morava na Alemanha, mas que já tinha morado 3 anos no Brasil por causa do trabalho dele e que também falava um bom português, iria trabalhar novamente no Brasil e iria visitá-los. E eu, claro, como faxineira, só escutava e assentia. Então o dia desse parente visitá-lo chegou. Ela o apresentou a todos os empregados da casa. Falou quem era, quantos dias ele iria ficar e que apesar de ser quieto como o marido dela, era uma pessoa simples. Tão simples como ela e o marido, no trato com os demais. Bem, ele iria ficar uma semana hospedado com eles. No fim da semana, Dona Rebeca e seu Roberto tinham um encontro de negócios e não iriam estar na cidade. No que ela me pergunta se eu poderia fazer companhia ao parente deles, pois ele queria passear no fim de semana, mas não conhecia ninguém na cidade. Respondi que eu poderia tirar o sábado para acompanhá-lo pela cidade, já que no domingo eu queria mesmo era dormir e descansar para estar renovada na segunda-feira. Claro, iria acompanhá-los se o passeio pela City fosse durante o dia, pois eu não tinha vontade nenhuma de estar dentro de ônibus à noite pelaquela cidade maluca, já que eu morava longe da casa dela. Assim fizemos. Sábado fui encontrá-lo para passear pela cidade. Então saímos, pegamos um táxi e lá vamos nós visitar os principais pontos turísticos da cidade. Pontos estes que eu nunca tinha visitado antes. No fim da tarde fomos comer em um restaurante. Lembro bem que servia frutos do mar e peixes. Enfim, foi um dia muito agradável, mas na minha cabeça eu estava apenas acompanhando o parente do meu patrão. Nada mais que isso. Na segunda, quando retornei ao trabalho, o rapaz em questão já tinha ido embora e a vida seguiu. Esqueci. No sábado, ao final do nosso passeio e ao nos despedirmos, ele perguntou se eu tinha e-mail. Eu falei que sim. Ele perguntou se eu poderia dar o meu endereço de e-mail para ele. Eu disse que sim.
Trocamos e-mail e fomos cada um para o seu lado. Bom, alguns dias se passaram e recebi um e-mail dele, apenas para me agradecer mais uma vez por ter feito companhia a ele, que tinha gostado muito, que o trabalho dele, que ele não era nessa cidade, chegaria ao fim e dentro de alguns dias ele iria retornar para a Alemanha, mas gostaria muito de manter contato comigo, se assim eu desejasse. Respondi que sim, que poderíamos manter contato, mas com todas as pulgas atrás da orelha e pé atrás também. Eu pensei comigo, esse cara deve ser traficante de humanos no país dele, ou no mínimo trabalha como dono de bordel e está tentando pescar uma vítima no Brasil. Por que um homem europeu, bem situado na vida, vai querer contato comigo, uma faxineira do Brasil? Isso só acontece nas novelas e nos filmes. Na vida real sempre termina em bosta. Comentei com minha amiga e meu ex-namorado, que também era um grande amigo, e os dois, tu é doida. Tu vê teoria da conspiração em tudo. Vai ver o cara apenas um cara normal, a fim de bater papo com alguém que não é do mundo dele. E eu? E se ele não for normal? E se ele for um criminoso? Anos depois, quando falávamos sobre isso, ele dava boas risadas e dizia, meu Deus do céu, como você pensou mal de mim? Bom, muitos dias depois, recebi outro e-mail dele, já me dizendo que estava de volta no país dele, que era inverno, que os telhados estavam cobertos de neve, e enfim, a vida dele continuava lá sem grandes surpresas. Bom, eu não gosto de nada escondido, eu gosto das cartas sobre a mesa. Então abordei minha patroa, a dona Rebeca, e falei que estava me correspondendo com o parente de seu Roberto. Apenas e-mails de amizade, nunca tinha passado disso. Nunca ela me responde. Eu e o Roberto não temos nada a ver com sua vida privada, nem com a vida privada do parente dele. Vocês são adultos. E isso basta. E eu sorri e disse para ela o que achava da situação. O mesmo falei para meus amigos. Ela me olhou e falou, realmente, você é muito desconfiada. Mas me deu razão, porque o mundo é o mundo cão. Mas me disse, garanto a você que ela é uma pessoa muito boa, como poucas nesse mundo. Bem, depois de nos comunicarmos com frequência por e-mail, por telefone, e depois de mais algumas visitas dele ao Brasil, veio o convite para visitar o país dele. Ele me hospedaria e me pagaria as passagens. Aí o pensamento sobre o tráfico humano, acendeu de novo na minha cabeça. Eu fiquei dividida entre ir e não ir. No final, decidi para visitar a Alemanha. Eu tinha umas poucas economias que na época comprei marcos alemães. Será que é isso mesmo, minha gente? Enfim. O euro ainda não tinha entrado em vigor. Embarquei para conhecer a Alemanha. Antes disso... Ah, tá. Então é a moeda, né? Jesus, perdido estou. Embarquei para conhecer a Alemanha. Antes disso, pesquisei e anotei todos os endereços das embaixadas do Brasil na Alemanha. E para me deixar mais tranquila, ele me enviou todos os dados pessoais dele. Inclusive o número do passaporte que deixei com meus amigos. Apesar dele ser parente dos meus patrões, com que eu vivia há algum tempo, ninguém conhece ninguém de verdade. Eu conheci alguns poucos fatos da vida dele, mas nada muito íntimo. Então, não dava para confiar cegamente, apenas por ele ser parente dos meus patrões e falar português. Eu conheci no Brasil, nunca tinha estado com ele no país dele, e o conheci apenas no âmbito de uma amizade. Mas vamos lá. Desembarquei na Alemanha no verão. O país estava lindo, florido. Ele foi me buscar no aeroporto. Anos antes tinha feito um curso de inglês que durou 1 ano. Não era fluente, mas consegui me comunicar com um policial da imigração e me fazer ser entendida e entender também. Lembro bem que o policial me pediu o meu passaporte e perguntou quanto tempo eu iria ficar como turista brasileira. Como turista brasileiro pode ficar 90 dias sem precisar de um visto de turista nos países que fazem parte do Tratado de Schengen, não sei como é que fala isso não, só sei que foi assim, enfim. Perguntou onde eu iria ficar, quanto dinheiro eu tinha, enfim, perguntas de praxe. Falei que iria ficar com um cidadão alemão. Dei todos os dados que ele tinha me enviado sobre ele, inclusive o número do passaporte dele.
Então o policial me perguntou se ele iria me buscar no aeroporto. Eu falei que sim, que ele estava no portão de chegada me esperando. O policial me acompanhou, ele nos viu. O policial se dirigiu a ele e ele disse que teria que fazer a carta convite oficial no Departamento de Polícia e Imigração do aeroporto. Carta que nada mais é que um termo de responsabilidade sobre o cidadão estrangeiro que está sendo recebido no país. Nos acompanhou até o escritório, ele preencheu o documento. Como eu levava um seguro-saúde presente da minha patroa, não houve muita demora, nem delongas por parte dos policiais. Depois de preencher o formulário, fazer cópia do passaporte dele e do meu, anotar todos os dados de ambos no formulário, enfim, fomos para casa. Ele morava não muito longe da capital. No Brasil, chamaríamos de subúrbio, o lugar onde ele morava. Aqui a palavra para esses lugares é Dorf. Dorf, não sei, minha gente, eu não sei nada de alemão, tá? Que quer dizer lugarejo, pois geralmente esses lugarejos são marcados por áreas rurais grandes. Ele morava em um apartamento de 2 quartos, o qual estava limpo e organizado. Eu já fui dizendo que ele era muito organizado, no que ele me responde: eu paguei uma faxineira para fazer uma limpeza, pois eu sei como vocês brasileiros gostam de limpeza. Não se esqueça, eu já morei no Brasil. Me mostrou o quarto que eu ocuparia na casa, o banheiro, enfim. Pouco depois o telefone tocou. Era minha patroa perguntando se eu estava bem, se a viagem tinha sido boa. Depois de acomodar minha bagagem e entregar o que ele tinha me pedido para levar do Brasil para ele, uma garrafa de cachaça, sim, ele adorava tomar uma cachaçinha como aperitivo. Saímos para comer em um restaurante bem próximo à casa dele. Depois voltamos, cada um foi para o seu quarto dormir, pois no outro dia ele levantaria cedo para trabalhar. Acordei no outro dia com aquela sensação de ter dormido muito, mas também cansada pela viagem e pela troca de fuso horário. Ele chegou do trabalho por volta das 4 da tarde. Me perguntou como foi meu dia, se eu tinha descansado. Aí me disse que ele iria pegar 3 semanas de férias no trabalho, pois queria me mostrar o país dele e alguns outros países que faziam fronteira com a Alemanha. Então, além de visitar boa parte da Alemanha, também me levou para conhecer Itália, Áustria e Suíça. Falei, ok, vou ficar feliz em ver tanto. Eu, que nunca tinha tido umas férias de verdade, antes perguntei: eu tenho que pagar por algo aqui? Tipo comida, passeio, estadia na sua casa? Nunca. Ele me respondeu muito sério, como só ele sabia ser: meu Deus do céu, você quer me ofender? Eu não trouxe você aqui para isso, também não lhe trouxe aqui para me servir sexualmente, que fique bem claro, ou para fazer faxina para mim. Se você fizer algo no meu apartamento relativo ao serviço doméstico, será por sua livre e espontânea vontade. Eu não espero nada disso de você. Eu respondi, ok, não se ofenda, mas eu nunca tive nada de graça na minha vida. E aprendi que quando a esmola é grande, o cego desconfia e sua esmola está sendo gigantesca. Aí ele me falou: o bem ainda existe, acredite. Bom, fizemos todos os passeios dos quais ele tinha falado, nos hospedávamos em hotéis, mas ele sempre pedia quartos separados. 2 semanas antes de completar os 3 meses que eu tinha direito de ficar no país, voltei ao Brasil. Antes disso, eu perguntei a ele: você é gay? Não, eu acho engraçado que Maria é bem direta, né? Ela é bem assim, preto no branco. No que ele riu e me respondeu: não, eu não sou gay. Por que você está me perguntando isso? Aí eu respondi: bem, porque moramos há quase 3 meses juntos. E você nunca nem tentou me beijar. Viajamos e você sempre reservou quartos separados nos hotéis. Enfim, eu só quero que sejamos honestos um com o outro. E eu sou bem direta. Eu prefiro perguntar a você do que ficar fazendo especulações na minha cabeça. Aí ele me disse: olha, eu realmente gostaria muito de ser seu namorado, se você me quiser. Se você me quiser com a intenção de casar. Ele era assim, direto, e simplificava a vida. Mas não quero atropelar as coisas para depois não haja arrependimentos. Antes de dormir com você, eu quero que você venha conhecer o meu país no inverno, para ver se realmente você vai querer morar aqui. Aqui é lindo no verão, mas o inverno para o brasileiro pode ser muito duro. E eu já tive um relacionamento sério com uma compatriota, mas ela nunca quis deixar a cidade dela para vir morar comigo.
nunca quis casar. A vibe dela não era casar. Não, pera, nunca quis casar. A vibe dele era casar. Então decidi ficar sozinho mesmo e ter uma vida celibatária. E só colocar fim a ela quando eu encontrasse uma mulher realmente disposta a dividir a vida comigo. Bom, para vocês verem, existe todo tipo de ser humano nesse mundo. Pois é, minha gente, eu não consigo só ler não, eu vou parar. A gente tá tão acostumado com o quê? Com a mulherada que mal conhece o cara, já abre as pernas e faz aquela bagaceira, aquele cabaré todinho, que quando a gente vê uma história assim, bonita dessa, a gente chega, custa acreditar que ainda tem homens que tenham tanto respeito quanto este aqui tem, né? Porque isso aqui não faz parte da regra. Isso aqui é uma exceção, é aquelas exceções grandes. Prosseguindo. Eu falei, ok, você sabe o que é meu trabalho, então sabe que eu não tenho grana para ficar viajando e tenho que acertar com a dona Rebeca, porque ela é um ser humano de ouro e eu não quero me indispor com ela. Enfim, voltei ao Brasil e ao meu trabalho. Dona Rebeca não me fez perguntas, até porque ela gostava de conversar, mas era muito discreta no trato com os empregados. Disse a ela sobre a proposta dele, ela me respondeu, minha filha, você é uma funcionária muito boa. Eu vou sentir muita falta de você, sair daqui de casa. Eu não quero lhe influenciar, mas se eu fosse você, eu aceitaria a proposta dele. Ele é um rapaz de ouro, como poucos neste mundo. Enfim, escutei os conselhos dela e acertamos que se eu não aceitasse morar na Alemanha, meu emprego na casa dela estaria garantido. O inverno europeu daquele ano chegou e eu retornei para ver como era viver ali no inverno. O mesmo esquema, foi me pegar no aeroporto, tudo saiu sem percalços. Quando chegamos em casa, a minha cama estava coberta de roupas e sapatos próprios para o inverno europeu. Eu falei, como você conseguiu comprar meu tamanho certo? Aí ele me falou, quando você não estava vendo, eu olhei o tamanho das suas roupas e o número dos seus sapatos. Pesquisei, comparei com os tamanhos daqui e comprei. Nunca vou esquecer a cara dele, feliz da vida, porque ele era assim. Fazia o bem sem olhar a quem. Amor ao próximo e caridade deveriam ter sido o sobrenome dele. Detalhe, na primeira visita que fiz no verão, ele me matriculou em um curso de alemão, onde consegui aprender o básico da língua. Na segunda visita, também fui matriculada novamente em uma escola para estudar um pouco mais do idioma. Fato esse que já me dava mais um pouco de segurança quando pensava em deixar o Brasil de vez. Conversamos muito sobre tudo e como eram nossas personalidades. Eu sou racional e ele era mais ainda, o que me agradava muito. Anos depois de vida em comum, eu sempre dizia para ele, graças a Deus que você não disse que me amava. Se tivesse dito, eu tinha pulado fora. E ele falava, sim, eu sei, você não gosta de melosidades, como você diz. Depois de mais quase 3 meses do inverno europeu, eu voltei ao Brasil, decidida a me casar com ele. O fato de ele também não querer ter filhos era um atrativo a mais, já que eu também não queria ter filhos. Cheguei ao Brasil e resolvi toda a burocracia com meus documentos. Um ano mais tarde nos casamos na Alemanha. Foi uma cerimônia apenas no civil, simples, do jeito que eu queria. Apenas eu, ele, o juiz, uma testemunha e a irmã dele, que morava em outra cidade, mas fez questão de participar. Eles se davam muito bem e ela estava feliz, porque finalmente ele não iria mais viver sozinho. Anos depois, ela me dizia, eu sempre dizia que ele tinha que casar. Ele falava comigo que era muito agradecida por eu ser boa para ele. Enfim, por termos uma vida familiar tranquila. Aqui e acolá uma discussão, como todo casal tem, mas uma vida baseada no respeito e na harmonia. Bom, depois da nossa viagem de lua de mel, eu fui fazer um curso intensivo do alemão. Em um ano já tinha aprendido muito, a ponto de falar, não tão bem, mas entender muito, muito mais. Com isso eu já pude voltar a trabalhar, coisa que tínhamos acertado antes mesmo de casar. Ele ganhava o suficiente para nós dois, mas não fazia sentido ficar em casa, não tendo nem filhos. Enfim, depois de um ano no país, comecei a trabalhar no depósito de uma grande loja que vende de tudo. No Brasil, talvez como ajudante de estoquista. Fiquei 11 anos no mesmo trabalho. O time era muito bom e meu chefe também. Bom, depois de quase 14 anos de um casamento muito feliz,
Ele, certo dia, se sentiu mal. Fomos ao médico e o diagnóstico foi câncer. Ele teria apenas alguns meses para viver. Foi um baque grande. Dentro de alguns meses eu perderia minha família. Sim, ele era minha família em todos os sentidos. Aquele cara com quem eu me casaria 1000 vezes, se 1000 vidas nós tivéssemos. Apesar da situação difícil, mantive-me forte para ajudá-lo. Ele também era muito forte e encarou a situação com muita serenidade. Só me pediu para não ficar em hospital. Só iria para o hospital quando os médicos vissem que ele não poderia mais receber o tratamento paliativo em casa, e assim foi feito. Já fazem alguns anos que ele retornou à pátria espiritual e eu continuo por aqui. Eu não me fechei para a vida porque não seria justo nem com ele, muito menos comigo, mas continuo sozinha, pois continua valendo a mesma filosofia, antes só do que mal acompanhada. Ele era 10 anos mais velho que eu. Às vezes ele dizia, olha menina, eu vou morrer primeiro porque eu sou mais velho. No que eu respondia, não, você vai viver muito. Prometeu ser meu companheiro por muitos anos. Quando eu olho para trás, eu vejo que os anos foram poucos ao lado dele e passaram voando. Às vezes ainda falo com ele no presente e reclamo. Você prometeu ser meu companheiro e me deixou aqui, sozinha. Quase posso ouvir a resposta dele no meu ouvido. Olha, menina, a vida é assim. Isto é um dia, todos nós iremos embora. E essa foi minha história, sem nenhum acontecimento espetacular. Foi apenas uma história tranquila e feliz, da qual tenho muito orgulho. Minha ex-patroa ficou muito feliz quando nos casamos. Ela e o esposo já eram idosos e há algum tempo atrás também faleceram. Fato que me deixou triste também. Fiquem com Deus, todos vocês que acompanham o canal. Minha gente do céu, que história linda. Ela fala aqui que é uma história sem nenhum acontecimento espetacular e tal. Mas assim, eu amei essa história dela, sabe? Aquela história tranquila. Não tem desespero. Não tem Maria desesperada, desenganada, correndo, matando um cachorro a grito pra ter um homem do lado. Não. Não tem um homem desesperado querendo SEX óbito. Não, não tem. Tá tudo tranquilo, tá tudo lindo, maravilhoso, sabe? Seguindo os procedimentos, seguindo os passos normais, que deveria ser, né? Deveria ser assim, com todos os relacionamentos, ou pelo menos isso aqui deveria ser a regra. Infelizmente não é, né? De 1000 histórias de casamento, a gente tira uma que foi igual a essa daqui, né? Mas, enfim, que pena, né? Que pena que ela só passou o quê? 15, 14 anos com ele. Que pena que foi tão pouco tempo para uma história a dois com pessoas tão boas, né? Mas, enfim, tenho certeza que mesmo que tenha sido pouco tempo, valeu esses 15 anos, 14 que passaram juntos. E é isso, é isso. Eu amei essa história dela, amei de coração. Maria, muitíssimo obrigada por dividir essa parte tão boa da tua vida com a gente, tá? Muitíssimo obrigada mesmo. E vocês aí, meu povo, vamos embora? Agora é a vez de vocês, simbora para os comentários. O que é que vocês dizem da história? O que é que vocês falam para nossa Maria de hoje? Vamos embora? A gente se vê lá nos comentários no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.